Olá, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Eu sou a pastora Michele e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o complexo de inferioridade. Por que ele ocorre e como se livrar dele. Mas antes de entrar na mensagem, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e curte. Olha só. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 3, versículo 11, que Deus chama Moisés. Deus fala para Moisés tudo aquilo que ele quer fazer. Deus traz para Moisés o propósito dele. E Moisés responde ao propósito de Deus com a seguinte frase: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas da terra do Egito? Por que Moisés respondeu a Deus dessa forma, dizendo quem sou eu, se colocando como alguém incapaz de realizar a missão, se colocando como alguém que não tinha condições de realizar aquilo que Deus estava propondo? Essa frase que Moisés disse para Deus tinha sido dita por ele, por alguém lá no Egito, antes dele sair. Quando ele tentou separar a briga de dois hebreus, um hebreu disse para ele: quem te elegeu príncipe sobre nós? Quem você pensa que é para falar comigo? E aquela frase ficou guardada dentro de Moisés. Às vezes o complexo de inferioridade ele começa na infância, quando o pai, a mãe, aquela pessoa que te criou, disse alguma coisa e não com a intenção de diminuir você, às vezes até de proteger você, te falou alguma coisa, disse que você não poderia fazer alguma coisa e aquela mensagem ficou guardada dentro de você. E todas as vezes que você se encontra diante de algo, todas as vezes que você se encontra diante de uma atitude que precisa ser tomada, você trava. E aí você tem aquele pensamento que você não é capaz, que sempre tem alguém melhor do que você para fazer, que você não vai fazer diferença, que você não tem importância, que aquilo que você faz não tem relevância. E por que isso vem? Porque existe algo dentro de você armazenado, tirando o seu valor e colocando esse sentimento de incapacidade. Moisés guardou aquela frase por 40 anos. 40 anos ele alimentou dentro dele que ele era alguém sem capacidade, sem condições. Ele alimentou dentro dele que ele não podia realizar grandes feitos. Mas Deus, quando chega para ele, Deus diz o seguinte: assegurou-lhe Deus, eu estarei contigo. E a segurança que Deus trouxe para Moisés fez com que Moisés reconhecesse quem ele era, confiasse em Deus e tomasse a atitude de ir para a missão que Deus ele tinha. Sabe, às vezes a segurança que falta para você, às vezes aquilo que falta para que você vá, para que você comece a fazer o que Deus quer que você faça, aquilo que Ele já colocou no seu coração, essa segurança que falta está em Deus. Coloque diante de Deus todo esse sentimento que você tem e tome uma atitude em direção a isso. Como você pode vencer o sentimento de inferioridade e de incapacidade? Fazendo justamente aquilo que você se sente incapaz de fazer. Fazendo justamente aquilo que você sente que não tem condições de fazer. E ao invés de permitir que esse sentimento de inferioridade, que esse pensamento de incapacidade continue dominando as suas ações, faça o contrário. Vá na direção contrária. Todas as vezes que você se sentir incapaz, haja. Todas as vezes que você sentir que você é inferior a alguém, tome atitude em direção àquilo. Não deixe aquela voz parar você. Não permita que aquele pensamento de incapacidade, inferioridade te mantenha no mesmo lugar. Tudo que você precisa fazer é começar, é tomar uma atitude, sabe? Às vezes a gente precisa parar de contar histórias para nós mesmos. Moisés ficava contando histórias para ele. Eu não posso, eu tenho dificuldade para falar, e eu tenho dificuldade disso, daquilo outro. E olha quem Moisés foi, o maior legislador de todos os tempos. Moisés entrou para a história.
e ele não se sentia capaz. Existem coisas que Deus colocou dentro de você para fazer que só serão realizadas por você. É uma missão que Deus deu para você. E enquanto você ficar contando histórias, dizendo que você não pode por causa disso, que você precisa fazer mais um curso, que você precisa melhorar mais isso, que você precisa, não, mas quando eu fizer isso eu começo. Mas quando isso acontecer eu começo. E os anos estão passando e você não começa e você não toma uma atitude. Era isso que Moisés fazia. Moisés ficava contando histórias para convencer a ele mesmo de que ele não podia, mas chegou o momento em que ele tomou a atitude de ir. Ele foi, e quando ele foi, Deus foi com ele, abençoou, tudo aquilo que saiu da boca de Moisés se cumpriu. E Deus, ele não faz aquilo que nós temos que fazer. Você tem que tomar atitude. Moisés se levantou e foi. Deus chamou, Deus entregou a missão, mas a atitude de ir foi de Moisés. A atitude de ir sempre será sua, sempre será minha. Deus não vai obrigar você a ir, ele vai te dar a direção, ele vai te mostrar o que ele quer fazer, mas sou eu e você que decide se iremos ou não, se nos levantaremos e iremos. Moisés foi e Deus honrou tudo aquilo que Moisés falou. E aí a história de Moisés você já conhece. Ele livrou milhões de pessoas da escravidão. Ele levou aquelas pessoas de volta à adoração a Deus. Mas ele se sentia incapaz. Talvez hoje você tenha se sentido incapaz de fazer algo para mudar a sua história. Talvez hoje você se sente inferior e você pensa que sempre tem alguém melhor do que você. E Deus está dizendo para você através dessa palavra: eu estarei contigo. Ele disse para Moisés, está dizendo para você: eu estarei contigo. E se você crê nisso hoje, se você receber isso no seu coração, você vai tomar atitude. Tudo que você precisa é começar. Não espere as coisas estarem perfeitas para você começar. Não esperem várias coisas acontecer, porque essas coisas não vão acontecer e você não vai tomar atitude. Você vai ficar sempre esperando alguma coisa, sempre vai ter outra coisa e você nunca vai começar. Então, para você vencer esse sentimento de inferioridade, de incapacidade, tome uma atitude. Comece e Deus, ele será com você. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com alguém.